Para confirmar isso, você já revelou que torce para um time de São Paulo, porém, como seu profissionalismo é tão grande e indiscutível, nós, fãs, ouvintes, telespectadores, nunca conseguimos descobrir qual é o time. Como você consegue controlar tão bem suas emoções a ponto de jamais cair em contradição ou se perder em declarações dadas no passado? Olha só, eu digo sempre o seguinte, a minha carreira, e pelo tempo que a gente tem, tudo, pelo conhecimento que você passa a ter com as pessoas, com os jogadores, com os treinadores, você passa a torcer pelas pessoas, né? Você torce para o trabalho no Cruzeiro dar certo, porque você tem N amigos que são importantes e que estão fazendo um trabalho bacana, você torce para dar certo no Atlético, você tem N amigos e que precisam fazer um trabalho legal, você torce para dar certo no América, você vê a luta deles diária. Então isso faz com que você deixe de ser esse torcedor normal, né, que é o que vai para campo, que tem essa história, e passe a torcer pelo trabalho, pelas pessoas, né? E aí você tem amigos que saem daqui, vão jogar em outras equipes do eixo Rio-São Paulo, das histórias. Então você sempre está torcendo para que todo mundo dê certo, né? Esse envolvimento é que faz com que você deixe de ser essa torcedora normal, né, que ia para o estádio, que tinha um outro contexto, e passe a ser uma profissional que torce pelas pessoas, pelos trabalhos, pelas situações que podem dar certo. Sempre que as pessoas falam sobre você ou sobre o programa que você apresenta, o Minas Esportes, fica bem claro, bem nítido a admiração pela comunicação eficaz que faz parte do seu trabalho diário. Eu acredito que a comunicação é a capacidade de chegar até as outras pessoas através da palavra. Isso é o que eu acho. E você, na minha opinião, tem feito isso muito bem. Foi sempre assim ou você teve algum mentor nessa área que durante algum tempo te ajudou? Olha, eu digo sempre o seguinte, é a experiência mesmo, né? E conhecimento profundo. Eu acho que a gente só pode falar de uma coisa com essa, com esse dinamismo, com essa história de saber mesmo, se você souber do que você está falando. Eu acho que por isso que eu me policio tanto, assim, para estar sempre inteirado de todos os assuntos, para tentar estar sabendo tudo que está acontecendo. É, então, mentor, eu tive, assim, gente bacana que me deu oportunidade, que me deu chance, de estar mostrando, que acreditou no meu trabalho. Mas eu digo que é sempre assim, um trabalho meu em relação ao que eu acho que, de respeito ao telespectador, de respeito ao ouvinte, de respeito a todo mundo que me acompanha, de estar inteirado do que eu estou falando. E quando você sabe o que você está falando, é mais fácil você se comunicar, né? É mais fácil você levar. Ninguém convence ninguém com mentira. Né? Eu acho que você tem que ser muito verdadeiro, muito transparente no que você fala. E eu procuro fazer isso. Acho que o caminho é meio por aí. Dimar, é muito comum hoje nos programas de TV relacionados a futebol, principalmente os de debate, a gente vê e ouvir comentaristas e jornalistas apontarem problemas no futebol. O futebol de boteca é da opinião que a gente nunca pode atacar um problema sem também apresentar uma solução. Sendo assim, gostaríamos de ouvir algum problema que você tem visto no futebol brasileiro e uma solução que, na sua opinião, fosse resolver. Olha só, uma coisa que eu acho que é fundamental e que a gente precisa é, apontar em termos de futebol nacional é a questão da gente ter um calendário próximo ao calendário da Europa. O que tudo prejudica o futebol brasileiro é o fato da gente estar no contrário deles. Né? E aí muita gente fala assim, mas por que a gente tem que ser igual ao europeu? A gente tem que ser igual ao europeu porque nesse momento são eles que tiram os nossos jogadores, né? São eles que intervêm no mercado. A gente cansa de ouvir diretores, presidentes dizendo, olha, é impossível não vender um jogador pelo preço que se apresenta lá fora, os salários são enormes, né? Hoje a gente até consegue trazer algumas situações com grandes planos de marketing, mas se você for olhar, você tem um, dois jogadores que você consegue trazer para o futebol brasileiro nessas circunstâncias. É muito difícil esse investimento, principalmente quando a gente fala de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Paraná, né? Fugindo um pouquinho do eixo Rio-São Paulo, que tem um investimento maior. Então, eu acho que você colocar o nosso calendário junto com o calendário europeu, você vai diminuir esse estrago todo. Você não vai começar com um time no início da temporada e terminar com outro completamente diferente, que a gente está vendo o exemplo do Cruzeiro aí, da forma como aconteceu. Ou você está vendo o exemplo do Atlético, que perdeu o Obina e o Tardelli nas mesmas circunstâncias. Então, eu acho que se a gente igualar ao calendário europeu, a gente tem chance de estar resgatando muita coisa por aqui. De segurar um pouco mais o jogador, né, dele terminar uma temporada no Brasil e depois se transferir para a Europa. Você vê como é que tudo que gira em torno, o Neymar teve 10 propostas durante o ano. Né? Se tivesse uma temporada igual a deles, ele ouviria essas propostas quando ele também estivesse no fim da temporada aqui, ou no início da próxima temporada, talvez a intervenção fosse menor, né, em termos de desgaste que se tem para isso.
Eu acho que igualar o calendário europeu, acho que é fundamental. Você ainda acredita na recuperação dos times mineiros, América, Atlético e Cruzeiro nesse brasileiro? Acho que para o América é muito difícil, né? Depois desse jogo contra o Avaí, acho muito complicado a recuperação do América. Ser lanterna do campeonato por 11 rodadas é muita coisa. Né? Ele é o lanterna, nem disso ele está conseguindo se mexer. Mas acho que das equipes mineiras é que apresentou mais evolução nas últimas rodadas. Ele tem, você consegue ver um sistema tático, você consegue ver jogadas, você consegue ver um retorno de campo. Mas os resultados não estão acontecendo. Né? Ele tem um segundo tempo muito ruim, cai muita condição física. Então, acho complicada a situação do América. No caso do Atlético, ele precisa achar regularidade nesse campeonato. Ontem eu conversava com o Cuca exatamente sobre isso. Porque ele faz um jogo bom, né? Depois ele tem um outro jogo ruim. Então, a impressão que a gente tem é que eles estão chegando perto dessa regularidade. Mas ainda não conseguiram. Acredito que tem possibilidade de recuperação. O Cruzeiro virou uma incógnita porque agora ele está numa queda livre. Né? A gente não sabe como é que vai ser esse contexto, que essa diretoria, ou que eles vão conseguir segurar dessa equipe. Mas, de qualquer forma, acho que a temporada já foi muito ruim. Aconteça o que acontecer em termos de brasileiro, em termos de rebaixamento ou não, acho que a temporada já foi muito ruim. Vai ter que ser repensado todo o futebol mineiro, a forma como tem sido feita, a questão do investimento dos clubes, o planejamento, tudo isso tem que ser repensado, independentemente da posição que eles terminam no brasileiro. Como você não tem o costume de ficar em cima do muro, eu quero saber quem que vai levar o título do Brasileirão esse ano e algum time mineiro cai para a Série B? Como eu disse, eu acho a situação do América muito difícil. Né? Agora, na questão do título, eu acho que é quase impossível hoje você fazer um prognóstico em relação, porque eles têm se alternado muito e o campeonato tem se mostrado um campeonato de situações irregulares, de todas as equipes que pontuam no campeonato, que estão na ponta do campeonato. Eu achava que o Botafogo tinha uma recuperação bacana, que estava bem em termos de estar tentando chegar a essa liderança e efetivar por ali. Mas depois a traulitada que ele tomou no final de semana, ele passou a ser também esse time irregular. O Fluminense está chegando agora para a briga também, né? Conseguiu vencer e está nessa disputa. Então, eu acho que nesse momento é muito difícil apontar uma situação específica. Mas uma pena que eu acho que não vai sair do eixo Rio-São Paulo, né? Porque eles estão dominando e me parece que não vai sair disso. Bom, para terminar, Dimara, qual é o seu jogador ou técnico de futebol favorito que ainda exerce profissão e quem você admira, respeita e é fã que trabalha na TV? O jogador para mim é o Alex, né? Pelo que eu conheço do contexto, óbvio que pela amizade que a gente tem, familiar e tudo, mas principalmente pelo jogador que ele é dentro de campo e fora das quatro linhas, né? De personalidade. Eu sempre digo o seguinte, ídolo é uma concepção muito, que as pessoas rotulam as outras, mas que às vezes eles não têm essa concepção de ídolo. E o Alex é um ídolo porque ele é bom exemplo fora e dentro de campo, né? Na concepção do que se entende como ídolo mesmo. Treinadores, eu trabalhei com 2 treinadores que para mim são fundamentais, até no meu contexto profissional, que me ensinaram muita coisa, muito dessa tática, dessa história que eu sei muito. Eu aprendi com eles e tenho um carinho enorme, que é o Luiz Felipe Scolari e o Vanderlei Luxemburgo, que eu tenho o privilégio de ter a amizade deles também. Então, para mim, são os 2 e o Alex como jogador. Na televisão, a proximidade da gente com as outras pessoas, né, faz com que você acabe tornando muito próximo, né, deles. Então, você meio que deixa de ter o foco da admiração e passa a conhecer muito do trabalho, que sempre é muito bacana, né? Mas dentro do meu contexto, de quem me deu a chance, de quem me colocou no esporte, enfim, e fez com que eu tivesse essa vontade de estar fazendo futebol e que fazia esporte fantasticamente na Bandeirantes, é o Luciano Del Valle. Então, ele é realmente no protótipo assim, do profissional de televisão, para mim é o Luciano. Bom, Dimara, muito obrigado. É realmente inacreditável estar aqui do seu lado. Continue com essa humildade, simpatia, porque é por existir profissionais assim no mundo da bola que nós, torcedores, jornalistas, acreditamos no futebol. Bom, galera, por mim eu ficaria aqui até o resto do dia conversando com a Dimara, mas infelizmente não dá, ela é muito ocupada. Sendo assim, termina a primeira entrevista do Papo de Boteco, onde o papo rola sem frescura. Obrigado.